Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos este livro maravilhoso, livro O Consolador, que nos foi dado como um presente divino pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que fala das ciências fundamentais. E o nosso assunto é sociologia. Aqui temos a questão que foi colocada, proposta ao nosso irmão Emmanuel. Questão de número 65. O homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? E Emmanuel nos responde o seguinte: a responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Nesta frase inicial do nosso irmão Emmanuel, na sua resposta, aqui temos uma orientação bastante importante e que não é novidade para nós, mas convém que examinemos essa frase inicial de Emmanuel. A responsabilidade de um cargo público pelas características morais é sempre mais importante em relação ao patrimônio individual que temos. Então, é um bem que deve ser cuidado com deslevo, com atenção, com muito carinho, para não cometermos falhas durante a condição em que estivermos investidos em um cargo público. Porque qualquer ato nosso contrário à razão, àquilo que é correto, irá atingir não somente a uma pessoa, a um ser, irá atingir a um grupo, muitas vezes, enorme, grande, infringindo dor e sofrimento em muitas pessoas. Então, a nossa responsabilidade aí será muito mais séria. Enquanto que no nosso patrimônio individual, quando errarmos, quem será atingido seremos nós mesmos. Será uma consequência praticamente imediata. Enquanto que na condição de cargo público, nós estaremos a salvo, nos escudando no cargo que ocupamos. Então é por isso que a responsabilidade perante ao cargo público, ela tem uma importância muito maior, mas muito maior, porque as consequências serão muito mais extensas, muito mais amplas.
E continua aqui Emmanuel. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Olha, meus irmãos, nada passa batido no que diz respeito à lei divina. Tudo o que fizermos será levado em conta, será cobrado, nos será exigido alguma explicação. Então, tudo o que tivermos, seja um bem público, seja um bem particular, tudo isso nos é dado por Deus, não para nós, mas como uma ferramenta que Ele nos empresta para que possamos nos elevar, avançar na estrada do progresso divino e, ao mesmo tempo, darmos as mãos para que outros também avancem conosco nessa estrada divina. Então é uma responsabilidade muito grande quando renascemos com muitos bens em nossas mãos. Eles não são nossos, eles não nos pertencem, são simplesmente empréstimos divinos que recebemos de Deus, visando o nosso progresso e o progresso daqueles que estão ao nosso derredor. E aqui temos uma outra pergunta feita a Emmanuel. A questão de número 66. O preceito evangélico, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto? Será que devemos renunciar a tudo o que temos para sermos considerados discípulo de Jesus? Vamos ver o que Emmanuel nos responde. Ainda esse ensino do Mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. Vamos ver o que significa isso. Emmanuel aqui nos explica. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Mais uma vez, vamos bater nessa tecla. Não somos donos de fortunas e nem de autoridades humanas. São empréstimos que nos são dados por Deus como ferramentas para alavancarmos o progresso à nossa volta, para distribuirmos o progresso para quantos estão ao nosso derredor. E quando abrimos mão desta tarefa, estamos errando. E eu diria, errando feio. Nada que nos acontece é por acaso. Não é por acaso que alguém está em um cargo público.
Não é por acaso que alguém está numa condição de mando. Não é por acaso que ninguém nasceu ou pobre ou rico. Não existe o acaso. Tudo que nos acontece, para um lado ou para o outro, que nos é doado por Deus, tem uma finalidade. Visa essencialmente e principalmente o nosso progresso, a fim de experienciarmos as várias situações que o mundo nos oferece, as várias posições que vamos ocupar perante a sociedade. Tudo isso é aprendizado e não algo simplesmente que nos é dado por Deus para o nosso único e exclusivo deleite. De forma alguma. Estamos aqui para trabalharmos em favor da coletividade. E continuando, Emmanuel. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos. E os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. Olha só o que Emmanuel colocou aqui. Ó. Termos acesso aos bens divinos é uma convocação de trabalho. É uma responsabilidade pesada que é colocada aos nossos ombros. E como bens divinos, nós entendemos todos os bens que nós temos. Inteligência, saúde, bem-estar físico, material, emocional, através de uma vida onde as preocupações naturais da matéria não nos incomodam, nós não precisamos ficar preocupados se vamos conseguir nos alimentar amanhã, se vamos conseguir ter condições melhores de vida. Então, quando estamos em posição de conforto, é material, é Deus quem nos emprestou. Isso é empréstimo. Não somos donos disso. Somos usufrutuários. Estamos usando os bens divinos. E esses bens não nos são dados à toa, somente como um capricho, uma benesse de Deus, mas nos são dados como ferramentas evolutivas. Vamos usá-los visando esse raciocínio. São ferramentas que Deus nos emprestou, são talentos que Ele colocou em nossas mãos. Se usarmos bem, iremos multiplicar esses talentos. Se usarmos mal, vamos ter que responder seriamente sobre aquilo que fizemos das ferramentas que Deus nos empresta. E continuando, Emmanuel nos diz aqui, ó, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica,
Olha, eu vou dar uma paradinha aqui, porque é muito importante. Olha, o que é que nos impede de progredir, de cumprir a ordem divina, a ordem evangélica, as orientações do nosso Rei, nosso querido e amantíssimo Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo? O que nos impede? Aqui Emmanuel enumerou: egoísmo, orgulho, fraqueza, vaidade. Então, se renunciarmos a essas falhas, iremos cumprir a ordenação divina. Olha só, hein? Se trabalharmos de forma a não manifestarmos orgulho, fraqueza, vaidade e egoísmo, iremos cumprir as ordens de Deus. E continua aqui Emmanuel. E, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em quaisquer circunstâncias. Olha só, quando nós sentimos a grandeza de Deus dentro de nós nos habilitamos a ser discípulos dele. E aí nós iremos manifestar esta grandeza divina que temos. Todos nós temos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E continua aqui Emmanuel. Por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. E nós ainda pensamos, para a nossa felicidade. Não, para a felicidade de todos. Então, utilizarmos essas possibilidades, essas ferramentas materiais e espirituais que temos, sem nos deixarmos levar pelas ilusões, pelas distrações da matéria que irão nos desviar do caminho que nosso Rei nos indicou, que nos conduz para a frente e para o alto. Então é assim, se desejamos a felicidade, se queremos a paz interior, todo mundo pede isso, né? Se queremos alegria em nosso coração, se queremos bem-estar físico, mental, espiritual, emocional, só tem um caminho, que é o caminho, como nos disse o nosso Rei, nosso Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, só existe este caminho. É o caminho do amor ao próximo. É o caminho do bem. É o caminho que nos leva a pensar coletivamente e não individualmente. E assim fechamos mais um estudo desse fabuloso, maravilhoso, grandioso livro, O Consolador. E que possamos sempre rever essas lições, para que elas não escapem de nossos corações e de nossas mentes. Muita paz,
e que possamos nos esforçar para colocar dentro de nós essas verdades e utilizá-las no dia a dia, a nosso bem, a nosso favor e a favor de todos que nos rodeiam. É muita paz, meus amigos e meus irmãos. Muita paz.